Alguém só sinaliza? Sim. Pronto, obrigada. Então, meu nome é Luane Mesquita, né? Atualmente estou na gestão estadual do programa de coagulopatias hereditárias. Hoje a gente vai dar continuidade à aula que a gente começou na semana passada. A gente fez um overview das coagulopatias hemorrágicas hereditárias. Hoje a gente vai entrar um pouquinho mais nas duas principais coagulopatias, tá? Então, a gente viu na semana passada que a gente viu as cascatas, né, o mecanismo fisiológico da hemostasia primária e da hemostasia secundária, e a gente viu que onde faltar qualquer uma dessas proteínas, a gente pode ter uma coagulopatia hereditária decorrente disso. Qual é a coagulopatia hereditária mais comum no mundo, né? É a doença de Wolff-Lebrun. Qual é a que mais tem paciente? É a hemofilia. Aí, por que é que a hemofilia tem mais que Wolff-Lebrun? Porque Wolff-Lebrun é subdiagnosticado, né? Então, a gente precisa aprender o que é a doença de Wolff-Lebrun, como é que a gente diagnostica, para a gente pegar esses pacientes que estão por aí sem diagnóstico. E a gente precisa aprender as hemofilias, né? Porque é o que a gente mais tem de diagnóstico, né? E esses pacientes, eles tá saindo, né? E esses pacientes, eles precisam ser manejados da forma adequada. Infelizmente, a gente tem muito fora dos muros dos hemocentros, esses pacientes não têm um manejo muito adequado, por um desconhecimento mesmo de como tratar, né? Então, a gente vê isso absolutamente todo dia aqui no ambulatório, tá? Então, falando primeiro sobre a doença de Wolff-Lebrun, tá? Como eu falei, ela é a coagulopatia mais comum. Ela pode ser resultante de um defeito quantitativo, eu deixo de produzir o fator de Wolff-Lebrun, ou qualitativo, eu produzo, mas de alguma forma não estou produzindo adequadamente. A gente vai ver os subtipos. É uma doença, a herança dela, ela é autossômica, né, na sua forma genética, mas a gente também tem a doença de Wolff-Lebrun adquirida, então quem faz hematologia geral invariavelmente deve pegar um paciente com adquirida, seja secundária neoplasias linfomielo-proliferativas, a gente teve agora uma recente no César Caus, né, uma paciente um linfoplasma cístico, que tinha um Wolff-Lebrun que sangrava bastante. A gente tem secundária desordens autoimunes. Eu tenho uma paciente no ambulatório que ela abriu o quadro com o Wolff-Lebrun. A história dela era bem típica assim de adquirida, porque um ano antes não tinha nada, e aí de um ano ela começa a contar a história. E no segmento dessa paciente, o screen inicial dela todo negativo para qualquer coisa. Um ano depois, numa consulta de retorno, ela vem com anemia, com plaquetopenia, com artrite, e fechou o diagnóstico de um lúpus. Né? Então, ela abriu o Wolff-Lebrun para depois conseguir fechar o diagnóstico de lúpus. Laboratorialmente não tinha nada, o FAM era negativo, depois o FAM positivo para 640, então assim foi bem claro, né? E com o tratamento da doença de base, demorou um pouquinho, mas ela normalizou, ela negativou o Wolff-Lebrun, agora ela não tem mais Wolff-Lebrun, né? Então, assim, o fator de Wolff-Lebrun é produzido pelas células endoteliais e pelos megacariócitos, né? E a gente tem um depósito intracelular do fator de Wolff-Lebrun e também do fator 8. É importante a gente saber isso, porque isso tem impacto, inclusive, no tratamento do paciente. E aí ele vai ter função principalmente em duas situações. Tanto na adesão da plaqueta, então ele faz a ligação da plaqueta com o colágeno, né, naquela lesão inicial, através da glicoproteína 1B, quanto na agregação plaquetária, tá? Porque ele faz a ligação plaqueta-plaqueta através da glicoproteína 2B3A. E ele tem uma função muito importante, que é a proteção do fator 8 da degradação proteolítica. Então, o fator 8 anda na sua forma inativa, ligado ao fator de Wolff-Lebrun. Na hora que o 8 está livre, o 8 é degradado. Então, só mostrando para vocês aqui, esquematicamente, né, onde é que o Wolff-Lebrun atua, principalmente aqui na adesão e na agregação, ligação plaqueta-plaqueta pela 2B3A e ligação plaqueta-colágeno através do complexo glicoproteico 1B, tá? E aí, então, assim, geralmente quando eu vou explicar para o paciente, ó, você tem doença de Wolff-Lebrun, doutor, o que é isso? Você não tem a colinha da plaqueta, né? Se a gente for falar grosseiramente, é isso que ele faz. Cola uma plaqueta na outra, cola a plaqueta onde tem lesão, tá? E aí a gente vai ter os déficits quantitativos,
O tipo 1 é o mais comum, o mais subdiagnosticado, porque é um defeito leve. O fator de Wolff-Lebrun, ele é uma proteína de fase aguda, então processos inflamatórios infecciosos jogam esse fator para cima, estrogênio joga esse fator para cima, e aí a gente vai ter um subdiagnóstico, porque a apresentação clínica costuma ser uma apresentação um pouco frustra, né? Então, a gente vai ter no tipo 1 esse defeito quantitativo leve a moderado, e eu tenho redução de produção de todos os multímeros do fator de Wolff-Lebrun, tanto os de alto peso quanto os de baixo peso molecular. O tipo 3 é também um déficit quantitativo, mas é um déficit quantitativo grave. O paciente quase não tem o antígeno do fator de Wolff-Lebrun. Como ele não tem o fator de Wolff-Lebrun, o 8 é degradado. Então, esse paciente clinicamente se comporta como um hemofílico grave, moderado, grave, dependendo da quantidade de fator que esse paciente tenha, tá? A maioria deles moderado, 2, 3% de fator 8. E aí eles podem ter sangramentos espontâneos. Né? Então, a gente tem paciente com Wolff-Lebrun que faz profilaxia como o hemofílico faz, porque ele faz hemartrose, repetição, ele faz hematoma de pessoas, tá? E a gente vai ter a salada mista, né? Que é o tipo 2, que é um dos mais difíceis de diagnosticar, até pela indisponibilidade dos testes diagnósticos. Então, o tipo 2 é o déficit qualitativo, a gente vai ter o tipo 2A, 2B, 2M, 2N. O tipo 2A, ele acontece porque quem tem uma maior afinidade pela glicoproteína 1B são os multímeros de alto peso molecular. Então, os multímeros de alto peso é quem tem uma maior atividade, que confere uma maior atividade ao fator de Wolff-Lebrun. No tipo 2A, eu vou ter uma redução ou uma ausência desses multímeros de alto peso. Se eu não tenho os multímeros de alto peso, eu estou produzindo antígeno, a minha maioria é antígeno de baixo peso molecular, que tem uma afinidade menor pela glicoproteína 1B, então ela vai ter uma atividade menor a despeito de eu ter um antígeno normal. Tem um antígeno, mas ele não funciona bem porque a maioria é de baixo peso. O 2B, na verdade, eu vou ter um aumento da afinidade à glicoproteína 1B. Eu produzo o antígeno fator de Wolff-Lebrun, mas esse antígeno ele tem uma alteração estrutural que confere a ele uma maior afinidade à glicoproteína 1B. Então, ele se liga à glicoproteína 1B plaquetária, mesmo quando não precisa. Então, eu tenho uma redução constante dos multímeros de alto peso e vou ter consumo mesmo, posso ter plaquetopenia. Então, aquele paciente que sangra com uma plaquetopeniazinha geralmente leve, em torno de 100 mil, próximo a 100 mil, esse paciente pode ter um subtipo 2B, tá? O 2M é o contrário, enquanto no 2B eu tenho o aumento da afinidade AGP1B, no 2M eu tenho uma redução da ligação. Eu tenho todos os multímeros, mas eles não conseguem se ligar. Se eles não conseguem se ligar, não funciona. E o 2N, em que o problema vai estar no sítio de ligação do fator 8 ao fator de Wolff-Lebrun. Então, eu vou ter essa redução da ligação. O fator de Wolff-Lebrun normalmente está em níveis normais no antígeno, mas eu vou ter uma diminuição dos níveis de fator 8. Na hora que eu pego um paciente desse, ele lembra um hemofílico leve. Ele tem um Wolff-Lebrun normal, antígeno e atividade, mas eu vou ter um 8 baixo, porque o 8 não consegue se ligar ao fator de Wolff-Lebrun e é degradado, tá? Eu tive um paciente que eu suspeito que seja um 2N, né, quando eu era clínica do Valdemar. Vieram falar comigo porque o paciente dizia que tinha hemofilia, chegou com hemorragia digestiva alta, era uma úlcera, tinha que endoscopar, provavelmente era uma úlcera, ia diagnosticar, né, depois viu o que era, e eles que era hemofílico. Aí eu fui conversar com ele. Disse, eu sou hemofílico, mas não tinha cadastro aqui. Sou hemofílico. E mais alguém na família tem? Sim, meu filho. Um hemofílico, homem com um filho hemofílico. Não deve ser hemofilia, deve ser um Wolff-Lebrun. Vamos fazer os exames. Antes de Wolff-Lebrun normal, atividade Wolff-Lebrun normal, 8 baixo, leve. Que coisa estranha. Meu irmão também é hemofílico. Tá bom, vamos fazer o heredograma da criatura. Aí, fazendo o heredograma, ele tinha tanto homens quanto mulheres com história de sangramento. O filho era cadastrado como hemofílico mesmo. Só que tinha um monte de casamento consanguíneo na família. Então, na hora que você cruzava, você podia mesmo ter mulheres hemofílicas
mas eu ainda acho que é um 2N. Aí a criatura foi cadastrada como hemofilia leve, né? Mas eu ainda acho que era um 2N, só que a gente não consegue. Esses exames aqui, para diferenciar, a gente ainda não consegue fazer, né? Então, a gente não faz ainda a avaliação multimérica, não faz ainda a ligação do 8 com o Wolff-Lebrun, né? Então, fica na suposição, né? E aí, como é que a gente faz o diagnóstico laboratorial desse paciente? Esse tabelazinho, eu gosto muito dela, é do manual do Ministério da Saúde, né? Um manualzinho antigo, de 2008, mas isso aqui é fácil, assim, é didático, tá? Então, o que é que a gente vai ter? No tipo 1, eu vou ter diminuição do antígeno com a proporcional diminuição da atividade, porque o Wolff-Lebrun não funciona porque simplesmente eu não tenho antígeno. Então, na hora que eu faço a relação atividade-antígeno, ela dá maior do que 0,7, porque é proporcional. Eu não funciono porque não tenho, tá? Mesma coisa aqui do tipo 3, só que no tipo 3 eu tenho um déficit bem significativo, né? Geralmente o paciente tem os níveis bem diminuídos do antígeno e da atividade, com o 8 também bem baixinho, certo? Se eu fizer uma análise multimérica aqui do tipo 3, eu não encontro os multímeros do Wolff-Lebrun. No tipo 1, a divisão multimérica ela é normal, eu tenho uma diminuição de todos os multímeros. E aí entra no tipo 2, né? O subtipo 2, como é que a gente vê? A primeira coisa que a gente vai ver aqui, o 2A, 2B, 2M, é que eu tenho uma desproporção à atividade antígeno. Por quê? Porque eu produzo, mas o que eu produzo não funciona. Então, a relação da atividade pelo antígeno é menor do que 0,7, tá? No subtipo 2A, que é aquele que a gente vai ter a diminuição da produção dos multímeros de alto peso molecular, eu vou pegar aqui, ó, na avaliação dos multímeros, que eles estão ausentes. No subtipo 2B também é semelhante, ó, se a gente for olhar tudo aqui, essa primeira etapa e a análise multimérica, eu também vou ter a ausência dos multímeros. No subtipo 2A, porque não produzo, no subtipo 2B, porque eu consumo, porque eu tenho um aumento da afinidade pela glicoproteína 1B. Como é que eu faço diagnóstico diferencial? Pelo RIPA, que é a agregação induzida pela ristocetina. Ristocetina é um antibiótico, né, que hoje em dia não tem uso na prática clínica, mas ela tem um efeito de aumentar a afinidade do fator de Wolff-Lebrun pela glicoproteína 1B. Então, ela faz isso. Se eu já tenho aqui no subtipo 2B um aumento da afinidade, na hora que eu jogo a ristocetina, vocês vão começar a ver quando a gente começar a fazer a agregação, quando a gente faz a agregação, sempre na ristocetina, a gente sempre faz duas concentrações. Uma concentração baixa, geralmente 0,6, e uma concentração alta de 1,2. O normal é que essa concentração de 0,6 não agregue plaqueta, porque é uma concentração baixa de agonista, não seria suficiente para estimular a agregação. Aqui, no subtipo 2B, mesmo essa quantidade baixa estimula a agregação, porque tem um aumento da afinidade. Então, a gente faz o diagnóstico diferencial do 2A pelo 2B pelo RIPA, tá? Que a gente vai começar a fazer, né? Tá terminando de validar. O subtipo 2M, a gente vai ter também o RIPA diminuído, certo? Nesse daqui, o que a gente tem uma diminuição da afinidade pela glicoproteína 1B, então você faz a análise multimérica é normal, com o RIPA também diminuído, então é assim que você faz diagnóstico diferencial do 2A com 2M. E o 2N, a única forma de fazer a avaliação é se eu fizer o teste da ligação do 8 com o fator de Wolff-Lebrun. Aí eu consigo concluir que é um 2N, tá? Geralmente a gente fecha o diagnóstico presuntivo mesmo pela história familiar, tem mulheres, tem homens, né, a doença autossômica, e não fica só restrita nos homens para poder fazer diagnóstico diferencial com hemofilia leve, tá? Ninguém sabe isso aqui decorado, certo? Não se angustie, pega a tabela, olha, ninguém sabe isso aqui decorado, né? E nem precisa, né? E clinicamente, assim, o que é que vocês precisam decorar disso daqui? Relação à atividade e antígeno, tá? Isso é importante, a gente vai ver do ponto de vista clínico, porque que isso é, do tratamento, porque que isso é importante. Clinicamente, fator de Wolff-Lebrun, hemostasia primária, sangramento mucocutâneo. Então, a gente vai ter principalmente o quê? Epistaxe, menorragia, sangramento pós-exodontia, pode ter hematomas, né? Sangramentos em pequenos traumas, gengivorragia, sangramento pós-parto. Então, aquela carinha, aquela clínica mesmo de sangramento mucocutâneo, certo? Como é que a gente trata o Wolff-Lebrun?
a gente precisa primeiro classificar o paciente, é um tipo 1, tipo 2 ou um tipo 3, né? O tipo 1, boa parte das vezes, dependendo do que for, o sangramento, sangramentos leves, moderados, eu posso fazer medidas locais de antifibrinolítico, tá? Então, feridas menores, faz a compressão, 8 a 10 minutos, posso usar salandifibrina, né? Principalmente procedimento odontológico, o pessoal da odonto gosta. Posso fazer bochecho com antifibrinolítico, aprendi semana passada, nunca tinha escutado falar, tenho que ler os artigos ainda, então não vou conseguir aprofundar o assunto, né? Porque eu tenho que ler ainda. Antifibrinolítico inalatório, já viu? Pois é, não sabia. Aprendi semana passada, é o alento dos sangramentos de via aérea alta e baixa, pois é, eu não sei porque eu não li ainda, né? Só vi o highlight, não tive tempo de ler ainda. Mas não sabia fazer ácido nexâmico inalatório mesmo. Tem, o que tem na literatura é relato de caso, né? Achei bem interessante, tenho que ler. E aí, como é que os antifibrinolíticos atuam? Né? Eles retardam a degradação do coágulo, eles se ligam aos sítios que o plasminogênio se ligaria na fibrina, né, para poder degradar a fibrina, ele se liga nesses sítios e impede a ligação dele. A gente vai ter o ácido epsilon-aminocaproico e vai ter o ácido nexâmico. O ácido epsilon-aminocaproico, ele tem uma maior capacidade de se ligar nesses sítios de fibrina, por isso que ele tem uma eficácia maior do que o ácido epsilon-aminocaproico, né? O ácido nexâmico tem uma afinidade maior, então por isso que ele é melhor que o Y, tá? As doses são essas, né, que a gente costuma fazer. O Y é endovenoso, 50 miligramas por quilo por dose, 6 horas. A ácido nexâmico aqui a gente vai ter a prestação tanto oral quanto EV. A dose é 15 a 20 miligramas por quilo por dose a cada 8 horas, tá? A prestação de comprimido é 250. Então, no adulto, geralmente 4 a 6 a 7 comprimidos por dose. A gente vê muita subdose. O pessoal passa um comprimido, 2 comprimidos de 8 em 8 horas. Serve para nada, certo? Servir para alguma outra coisa, para coagulopatia não serve. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção na dose utilizada, tá? Se o paciente for um tipo 3, eu tenho que fazer o fator de Wolff-Lebran. Se o paciente for um tipo 1, eu posso fazer desmopressina. A desmopressina ela tem o efeito de estimular a liberação dos estoques intracelulares. Então, necessariamente, eu preciso fazer o teste com a desmopressina. Então, eu faço essa dosezinha de 0,3 microgramas por quilo. No paciente com doença de Wolff-Lebran, a gente coleta antes e 1 hora após, e 4 horas depois. Então, a gente faz 3 coletas, 0, 1 hora e 4 horas. Eu preciso checar se os níveis de fator de Wolff-Lebran e a atividade aumentaram pelo menos 3 a 5 vezes, para eu poder dizer que o paciente responde. Então, eu só utilizo desmopressina para tratar sangramento leve moderado se eu já souber que o paciente tem resposta. Se eu não souber, eu vou ter que aumentar os níveis de fator de Wolff-Lebran com concentrado de fator de Wolff-Lebran, tá? E os concentrados disponíveis, eles são todos plasmáticos, são concentrados de fator de Wolff-Lebran rico em 8, porque lembra que o paciente também tem uma deficiência de 8, então precisa aumentar as duas coisas, então ele é combinado, certo? Algumas apresentações é proporcional, 1 para 1, né? Uma unidade de Wolff-Lebran tem unidade de 8, outras são desproporcionais, as que estão vindo do Ministério da Saúde tem mais ou menos 1,2 de fator de Wolff-Lebran para cada unidade de fator 8. Então, a gente faz essa avaliação, esse ajuste da dose, tá? O nível que a gente vai precisar elevar vai depender do motivo, porque eu estou precisando fazer o concentrado do fator, são as cirurgias de grande porte, pequeno porte, se é só uma exodontia, se for um sangramento espontâneo e onde é esse sangramento, no parto, no puerpério. Geralmente, parto e puerpério, a gente não precisa tratar. Por quê? A maioria é tipo 1. Fator de Wolff-Lebran é proteína de fase aguda. Eles também sobem na gestação. Então, qual é a recomendação? É que no terceiro trimestre, a gente dose os níveis de Wolff-Lebran da paciente para saber se houve elevação. Se tiver havido elevação, tiver normalizado, essa paciente vai para o parto sem precisar de preparo. Os níveis do fator, eles costumam cair em torno do 5º ao 7º dia pós-parto. Então, é mais comum elas terem um sangramento no pós-parto tardio. Então, a gente tem que orientar essas pacientes que se o sangramento ficar normal, elas têm que procurar o serviço para poder fazer a reposição. Tá? Mas geralmente intraparto a gente não costuma ter problema, né?
Pronto, Wolf Lebrun era isso. Dúvidas de Wolf Lebrun? Não, tudo tranquilo. Wolf Lebrun é difícil, né? Eu acho mais difícil do que hemofilia. Você não vê como hemofilia é mais fácil, né? Então, entrando agora nas hemofilias, tá? O que são as hemofilias, né? Elas são causadas pela redução da produção de dois fatores de coagulação. Se for hemofilia A, deficiência de fator 8, se for hemofilia B, deficiência de fator 9. Antigamente chamava deficiência de 11 de hemofilia C, a gente não usa mais essa nomenclatura, tá? A hemofilia A é a mais comum, né? Tem uma incidência de 1 a cada 5 a 10 mil nascidos vivos, representa 80 a 85% dos casos de hemofilia. Enquanto a hemofilia B é cerca de 15 a 20% e acomete 1 a cada 30 a 40 mil nascidos vivos do sexo masculino, tá? Aqui no estado do Ceará, a gente tem, como a literatura bonitinha, bem mais hemofilia A que hemofilia B, dá uns 90% aqui, né, de hemofilia A, então a gente tem um pouco mais de A do que B. O Wolff-Lebrun está aqui no seu subdiagnóstico, né? Corresponde a cerca de metade dos casos de hemofilia, e as coagulopatias raras, aí entra todas as outras coagulopatias, né? Mas a gente tem todas. A gente não tinha deficiência de 13, mas agora a gente tem uma família, dois irmãos têm deficiência de 13, e o resto a gente tem tudo. Tem tudo. Não tinha desfibrinogenemia, agora a gente tem também, que veio de fora, veio importado. De disfibinogenemia, é bem difícil o diagnóstico, né? Assim, eu estou pensando seriamente se a gente começa a fazer tempo de trombina, porque talvez seja a forma da gente pegar, né? Porque o tempo de trombina vai dar alargado e o método de Claus da dosagem do fibrinogênio é normal. E aí eu poderia tentar pegar a disfibrinogenemia sim, né? E a gente não tem hoje como fechar desfibrino, né? Esse veio de São Paulo. A fibrinogenemia ou hipofibrinogenia é só dosar e dar baixo, mas a DIS é o déficit qualitativo, né? Você tem, mas ele não funciona. Aí o TAP-TTPA vai dar alargado nas duas situações, mesmo se eu não tiver ou se eu tiver, né? Aí o tempo de trombina poderia entrar como uma forma de avaliar. E aí a maioria dos hemofílicos estão em Fortaleza, né? Então a gente tem 405 pacientes aqui em Fortaleza, então dá bem mais, né? Uns 70, 80% dos hemofílicos do estado estão aqui com a gente, no Hemocentro Coordenador. Como é que funciona o padrão de herança da hemofilia, né? Ela é causada por mutação do cromossomo X, né? Então a gente vai ter 97% dos pacientes com hemofilia do sexo masculino. Por quê? Porque basta ter um cromossomo X alterado para ser portador da hemofilia. Enquanto a mulher, para ela ser portadora, ela basta ter um. Para ela ser hemofílica, de fato, ela teria que ter os dois cromossomos alterados, né? Então, normalmente, como é que a gente vê a herança? Eu tenho um homem hemofílico com uma mulher que não tem nada, né? Esse homem, os filhos homens dele necessariamente vão ser saudáveis, né? Não vão ter o gene, porque ele passa o Y. As mulheres obrigatoriamente vão ser portadoras. Aí essas mulheres portadoras podem ter 50% de chance de ter filhos hemofílicos, 50% de chance de ter filhas portadoras. Essas portadoras, elas podem ter um fenótipo hemorrágico, então eu tenho portadoras que sangram, que têm um fenótipo de hemofilia leve, então elas precisam ser avaliadas, tá? 30% dos casos são o que a gente chama de diagnóstico de novo. A mutação aconteceu nessa pessoa, né? Ou, no caso da mãe, nessa pessoa. Então, ou aconteceu na mãe ou aconteceu na própria criança, tá? Porque eu não tenho história familiar que justifique. E aí, isso acontece em 30% dos casos. E como é que eu classifico? A hemofilia pode ser classificada leve, moderada, grave, né? É fácil de classificar porque tem relação direta com o nível de fator. Então, se eu tiver o fator maior que 5, menor que 40% é leve, entre 1 e 5% é moderado e com menos de 1% é grave. Eu digo que é fácil de classificar porque nem todas as coagulopatias raras são assim, né? Assim, o fator 11, por exemplo, eu tenho um paciente com fator 11 com menos de 1% de 11, não sangra nada. E tem paciente com 30% de 11 que sangra horrores, né? Então, o 11 ele é um pouquinho mais esquizofrênico, ele não tem uma correlação direta com o nível antigênico de fator, com o nível da atividade, tá? O 8 tem essa característica bem clara. As literaturas mais recentes, elas colocam
os pacientes num bloco de gravidade com menos de 2% de fator, porque eles já teriam chances de ter sangramento espontâneo. Qual é a diferença aqui dessa classificação? É só pelo nível? Não, é pela prestação clínica. Esse paciente leve, ele só sangra com trauma ou com procedimento cirúrgico. O moderado, ele pode ter sangramento espontâneo, ele tem cerca de 12, né, sem profilaxia, 12 sangramentos no ano, enquanto o paciente grave tem o dobro disso. Né? Então, clinicamente, esses pacientes são diferentes de acordo com a sua classificação. E eles sangram para onde? Né? Principalmente sangramento articular e sangramento muscular. Então, o sistema músculo-esquelético deles é o que é mais afetado, né? 80, 90% dos sangramentos acontecem nesses locais, tá? E os pacientes que não sangram, né? Os pacientes que não tratam, os pacientes mais antigos que não tinham acesso a concentrado de fator, que ficavam só sob demanda, que tomavam crio precipitado, invariavelmente iam evoluir para a artropatia crônica. Então, a gente tem 50% a 70% dos pacientes com hemofilia grave sofrendo algum grau de dano articular. E por que que acontece esse dano articular? Na hora que a articulação sangra, né, imediatamente eu vou ter dor, inchaço, perda da mobilidade. É aquele paciente que chega aqui no pronto atendimento, não consigo mexer meu braço, porque meu cotovelo está com sangramento. Então, ele chega com o cotovelo sem movimentar, você pega na articulação, está quente, você mede uma articulação e compara com a outra, tem um aumento do diâmetro, né? Com o tempo, cada vez que esse paciente sangra, isso vai gerando um processo inflamatório dentro da articulação. E aí isso começa a ter alteração crônica, eu começo a ter alteração estrutural inflamatória. Quanto mais eu inflamo, mais eu tenho neoangiogênese. Quanto mais eu tenho neoangiogênese, mais eu sangro, porque eu tenho mais vaso, né? Mais vaso, mais sangra, mais inflama, mais vaso, mais sangra. E aí fica nesse ciclo, tá? E aí esse paciente evolui para uma sinovite crônica, pode desenvolver uma articulação-alvo, né? O que é uma articulação-alvo? É uma articulação que sangra mais de 3 vezes em 6 meses. Então, eu já considero aquela articulação-alvo, eu preciso trabalhar aquela articulação, para que ela pare de sangrar, porque senão, invariavelmente, esse paciente vai evoluir para lesão articular progressiva e artropatia crônica. Então, a gente vê, né, quem já passou aqui no ambulatório, aqueles pacientes com hipotrofia muscular, com aumento do diâmetro da articulação, perda da capacidade de movimentação, tem uma flexão reduzida, uma extensão reduzida, começam a ter limitações nas suas atividades diárias. Então, para subir uma escada fica muito complicado, né? Dependendo da atividade que exerce no trabalho, não consegue. No começo, eu acho que eu já era hemato, eu não lembro se eu ainda era residente. Teve uma empresa que chamou a gente para um evento, todo ano eles fazem esses eventos educacionais, e aí a gente colocava umas órteses que simulavam a dificuldade de amplitude de movimento, né? Aí eu botei uma do cotovelo, bebe água com o cotovelo duro. Tem em casa, assim, não mexer o cotovelo, beber água, você não consegue, né? Então, é isso que esses pacientes viviam, né? Essa realidade, ela não deve mais acontecer com os adolescentes, crianças e adolescentes de hoje em dia, porque a gente tem a profilaxia para esses pacientes agora, né? Então, não justifica mais, tá? Como é que a gente diagnostica? Fator 8 e fator 9 é via intrínseca, né? Vamos lembrar lá da aula passada. Quais são os fatores da via intrínseca? 8, 9, 11 e 12. Então, o que é que esses pacientes vão ter? Um TTPA alargado. TTPA alargado, né, indica deficiência dos fatores da via intrínseca, que é o 8, 9, 11 e 12, via comum se o TAP também estiver alargado, tá? Então, eu faço TTPA está alargado, tenho que fazer o teste da mistura. O teste da mistura corrige. Se o teste da mistura corrige, é deficiência de fator. Se é deficiência de fator, vou dosar os fatores da coagulação. É um paciente que sangra, que tem sangramento articular, que tem sangramento muscular, vou dosar o 8, vou dosar o 9. E aí eu vejo que o 8 ou o 9 são reduzidos, porque é hemofilia A ou B, tá? E aí, como é que a gente trata? Eu tenho duas formas de tratar esses pacientes, duas modalidades, tá? O tratamento sob demanda ou tratamento profilático. Sob demanda é o quê? Sangrou, tratei. Sangrou, tratei. E o profilático? Faço fator antes de sangrar, né? O profilático é direcionado para os pacientes com hemofilia grave e o hemofilia moderada, tá? O que é que eu quero ao fazer a profilaxia para esses pacientes? Eu quero que ele se transforme no hemofílico leve.
Eu não quero que ele fique normal, né? Com o nível de fator normal. Eu só preciso que ele vire um leve. Por quê? Porque o leve não sangra espontâneo. Eu quero que esse paciente não sangre espontaneamente, né? Então, eu quero que enquanto eu estou fazendo a reposição do fator dele, ele mantenha os níveis acima de 1 a 2%. Esse nível que a gente chama de vale, né, se a gente for pensar em farmacocinética, igual a farmacocinética das outras drogas. Eu dou o fator para o paciente, o nível do fator sobe, depois vai ter o tempo da meia-vida e ele vai cair. Quando ele está no nível mais baixo, é o que a gente chama de nível de vale. Esse nível de vale, ele vai depender se esse paciente tem artropatia já estabelecida, qual é o nível de atividade desse paciente, né? Se for um paciente que já tem muita artropatia, que tem uma atividade significativa, é um professor de educação física, como a gente tem aqui no ambulatório, é um guitarrista, como a gente tem aqui no ambulatório, eu quero um nível maior, ali, 2, 3%, para ele não sangrar. Ah, não tem nada, uma pessoa sedentária que não faz nada, só fica em casa. Mantém acima de 1%, para garantir que ele não vai ter sangramento espontâneo, tá? Então, hoje em dia, a gente fala em profilaxia personalizada. Eu vou fazer a profilaxia porque o meu paciente precisa. Então, em toda consulta, eu vou perguntar para ele o nível de atividade dele, que horas ele toma o fator, que horas ele vai ser mais ativo. Esse paciente, por exemplo, que é guitarrista de uma banda, ele, quando chegou numa consulta para mim, ele continuava tendo sangramento mesmo fazendo profilaxia. Aí ele tomava fator segunda, quarta e sexta de manhã. Qual o dia que você é mais ativo? Se eu sou mais ativo no final de semana, de manhã ou de noite? De noite. Pare de tomar o fator segunda, quarta, sexta de manhã. Tome o fator terça, quinta e sábado, porque geralmente o fator dura 48 horas, falando do fator 8, tá? O fator 8 dura 48 horas. Ele vai estar protegido de terça a domingo. A segunda-feira dele vai ser a desprotegida, né? Porque o fator que ele toma no sábado protege até domingo. Mas segunda é o dia que ele descansa. Quem é que toca na banda na segunda? Ninguém. E tome antes de sair para trabalhar, de noite, né? No geral, o que é que a gente pede? Tome o fator de manhã cedo, porque você vai ser mais ativo de dia, o nível de fator vai estar mais alto quando você está mais ativo. Mas esse paciente era mais ativo de noite. Então, é isso que a gente chama de profilaxia personalizada. Existe uma outra forma de personalizar também, que é através da farmacocinética. A gente faz essa profilaxia 3 vezes na semana, pensando que o fator tem uma vida média em torno de 8 a 12 horas, e no final de 48 horas ele voltou para o nível dele. Mas você tem paciente que tem uma farmacocinética diferente, ou ele tem anticorpos não inibitórios, que vão, na hora que você medir o inibidor, vai ser negativo, mas eles são capazes de encurtar a meia-vida do fator. A gente tem um paciente que já teve inibidor, que já fez imunotolerância, ficou ótimo, mas ele tem uma meia-vida do fator de 6 horas. Ele toma fator todo dia, porque se ele não toma todo dia, ele sangra espontaneamente no dia que ele não toma, né? Então, a gente faz a farmacocinética, eu dou o fator para o paciente e eu vou medir o nível de fator no sangue desse paciente, para calcular a vida média do fator naquele paciente e a recuperação dele. E aí eu consigo personalizar para ele qual é a dose que ele precisa, qual é a frequência que ele precisa para ele não sangrar. Então, hoje em dia, a gente preferencialmente faz dessa forma, tá? Então, na hora que eu estou tratando esse paciente, eu tenho que repor a proteína que ele não tem, né? Exceto se esse paciente desenvolver um inibidor. O inibidor nada mais é do que um anticorpo que tem a capacidade de neutralizar o fator. O paciente não tem fator, na hora que eu dou aquela proteína estranha, o organismo vai estimular o sistema imunológico, vai começar a produzir um anticorpo que tem a capacidade de neutralizar esse fator. Então, ele passa a não responder mais às reposições do fator deficiente dele, tá? Clinicamente, como é que a gente desconfia? É uma criança que está sangrando, geralmente são as crianças, né? Porque as primeiras exposições começam na primeira infância. É uma criança que está sangrando, mais frequente do que o habitual, e na hora que eu estou fazendo a reposição do fator, não está respondendo. A articulação não diminui de tamanho, o hematoma não diminui, e aí a gente dosa o inibidor. Essa dosagem do inibidor, pelo protocolo do Ministério, ela também precisa ser periódica, então o risco de desenvolver inibidor acontece geralmente nas 50 às 75 primeiras exposições ao fator. Então, nesse período, até o paciente completar isso, a gente dosa o inibidor a cada 5 ou 10 exposições. Depois a gente dosa a cada 6 meses ou a cada 1 ano, tá? Então, a gente procura ativamente o inibidor, porque cerca de 30% dos pacientes vão apresentar
inibidor no início do tratamento. E aí, se esse paciente desenvolve inibidor, eu vou ter que fazer os agentes de bypass. Eu não posso dar a proteína que ele não tem, mas eu tenho que gerar trombina. Então, eu vou dar outros agentes, como concentrado de complexo proteomínico ativado, né? Vai ter fator 2, 7, 9, 10, ou o fator 7 ativado recombinante, que vai estimular a geração de trombina sem precisar do 8 ou do 9 aqui no meio. O CCPA, a gente costuma fazer para os pacientes com hemofilia A. Por quê? Porque ele tem 9 na composição. E lembra, não sei se eu falei para vocês. Se eu não falei, eu vou falar agora, né? Os pacientes com hemofilia B que desenvolvem inibidor, geralmente, assim, não é incomum eles desenvolverem, a gente desconfiar do inibidor, porque na hora que eles tomam o 9, eles fazem reação alérgica. Então, muitas vezes a gente desconfia que está fazendo inibidor porque ele tomou o fator e fez uma reação alérgica. Então, nesses pacientes com hemofilia B, a gente trata o agente bypass de escolha é o fator 7 ativado. Por quê? Porque o CCPA tem 9 na sua composição, que pode desencadear uma reação alérgica, inclusive reação anafilática, tá? A gente tem outras opções de tratamento de hemofilia? Tem. Os antifibrinolíticos, posso usar tanto para leve, moderado, grave, vai arrancar um dente, eu já começo o antifibrinolítico antes da extração, geralmente 12 horas antes, eu uso o antifibrinolítico tópico, tá? E a desmopressina. A desmopressina faz o quê? Libera os estoques de 8 de fator de Wolff-Lebran. Não faz sentido eu dar desmopressina para hemofílico grave. Ele não tem, ele não produz. Então, eu vou dar para quem? Hemofílico leve. Depois de quê? Do teste da DAVP. Qual é a diferença do teste do hemofílico leve para o Wolff-Lebran? Eu não preciso dosar com 4 horas, eu doso antes e com 1 hora, certo? No Wolff-Lebran, eu doso com 4 horas para ver se a resposta é sustentada. Aqui na hemofilia, eu não preciso, porque vai ser a meia-vida do fator 8 mesmo, certo? E aí a gente vai ter os produtos disponíveis, né? Os produtos derivados do plasma, que são isolados a partir do plasma humano, e os fatores de coagulação recombinantes, né? Que aí, no caso, eu vou ter o 8 recombinante e vou ter o 7 recombinante, tá? Teoricamente, os produtos derivados do plasma têm um risco de contaminação patogênica, não tem descrição na literatura, descrição recente, né, de pacientes que se contaminaram com produtos plasmáticos, né? Mas eles têm uma história muito forte disso, de hepatite C, de HIV, então é rotina do Ministério, mesmo o paciente usando recombinante, tem que fazer sorologia anual, tá? E aí isso aqui é super importante, vocês com certeza vão se deparar um dia na vida de alguém que prescreveu crioprecipitado ou plasma para um paciente hemofílico, tá? Existe a RDC número 23, de 24 de janeiro de 2002, então tem 20 anos, que proíbe a utilização de crioprecipitado como tratamento de reposição em pacientes com hemofilia e doença de Wolff-Lebran. Quando é que eu posso usar crio? É só se eu estiver lá na brenha e que eu não tenha de jeito nenhum concentrado de fator para esse paciente. Hã? Aí você não vai ter crio também, provavelmente, né? Então tem que mandar o paciente para algum canto. Então não faz sentido, tá? A gente ainda pega aqui, Fortaleza, grandes hospitais prescrevendo, certo? Então, por favor, é só pedir do Hemoce, a farmácia é aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Manda fator, né, a hora que precisar, tá? Qual é o tratamento padrão dos pacientes com hemofilia? Profilaxia, tanto recomendação da OMS quanto da Federação Mundial de Hemofilia. Tá? Qual é o objetivo? Transformar um grave em leve a moderado, como eu disse para vocês. E isso aqui é super importante, é a nossa briga, a gente está atualmente na Semana Estadual da Hemofilia, né? Ela foi instituída em 2021, é uma luta dos pacientes, então no estado do Ceará a gente não tem só o dia do hemofílico, que é dia 17 de abril, que é comemorado mundialmente, no estado do Ceará a gente tem a Semana Estadual do Hemofílico, que é de 10 a 17 de abril, então estamos atualmente nessa semana, que é uma semana que a gente trabalha a conscientização sobre a doença, tá? E das grandes bandeiras que a gente levanta é que os pacientes precisam ser tratados de forma adequada. Então, quando esses pacientes procuram os serviços de emergência, eles precisam ser tratados de forma mais rápida possível. Por quê? Porque a literatura diz isso, ó, o tratamento precoce de hemorragia tem que acontecer nas primeiras 2 horas. Quanto mais tempo eu demoro para tratar, mais difícil de tratar. Mais sequela para o paciente, mais custo para o sistema de saúde.
Porque se eu fizesse uma dose, ia resolver o sangramento dele antes das 2 horas. Mas aí eu trato o paciente 24 horas depois. Eu já peguei um paciente aqui no ambulatório, mês passado, que com a cartinha nossa, o menino fazendo profilaxia, fez uma hemartrose de joelho, foi na emergência, numa UPA aí do interior, a médica olhou e disse, não, isso não é da hemofilia, não, vou pedir um raio-x. Ah, vai fazer um raio-x. Vai olhar o quê, né? O menino com diagnóstico, com fator na mão, a mãe levou o fator. Só que a mãe não sabia aplicar ainda, né? Porque depois eles aprendem a infundir em casa. E a médica não fez, né? Então, assim, a gente precisa conscientizar as pessoas, a gente precisa educar os profissionais, né? Vocês vão ser essas pessoas que vão educar depois, né? Porque não pode ser só a mesma pessoa falando, né? Então, assim, outras pessoas falando também. Então, a gente precisa ensinar isso daqui às pessoas, tá? Os pacientes têm fator em casa, eles ficam com dose domiciliar, para quando eles precisarem, eles já terem o fator e já fazerem, né? O nível de fator vai depender do sangramento, né? Sangramento grave, como sistema nervoso central, retroperitônio, antebraço, panturrilha, eu quero 100% de fator. Ah, é uma hemartrose, um hematoma muscularzinho menor, ali, vamos deixar ali entre 30% e 50%, né? Lembrando que o cálculo do fator 8 a gente divide por 2 e o fator 9 a gente não precisa dividir, certo? Mas se tiverem dúvida, é só ligar, perguntar como é que calcula e a gente calcula junto. Até porque a gente, né, para liberar, sempre fala com o médico daqui também. E aí, como eu falei para vocês, 30% dos pacientes vão desenvolver inibidor, que é um malo anticorpo, né, mais comum em paciente com forma grave, porque ele não produz, então realmente o organismo reconhece o concentrado como uma coisa estranha. A maioria dos pacientes que desenvolve são os hemofílicos A, né? Os hemofílicos B é só 1 a 5% dos casos, então são bem menos frequentes. E o que acontece é, como eu disse para vocês, eles vão ter sangramentos mais graves e mais frequentes, não vão ter resposta à reposição do fator deficiente. Então, essa orientação aqui é do Ministério da Saúde, né? Paciente com inibidor, que tem hemorragia leve ou moderada, o tratamento, ele vai depender do título do inibidor. Então, se o paciente tem um inibidor de baixo título, ou seja, menor do que 5 unidades Bethesda, esse paciente pode fazer o uso do fator deficiente, do fator 8, mas ele faz em dose ajustada, geralmente a gente faz dose dobrada. Ah, eu quero fazer o sangramento do nervoso central, tenho que fazer 100%. Na hemofilia A, a gente divide por 2. Então, se é 100%, eu faço a conta de 50 unidades por quilo. Mas ele tem um inibidor de baixo título, então eu não faço 50 unidades por quilo, eu faço 100 unidades por quilo, tá? Ah, é um hematoma de ilho pissoso, eu tenho que fazer o 100%. Eu vou contar como se fosse fazer 200%, 100 unidades por quilo, certo? Se o paciente tem um inibidor de alto título, maior do que 5 unidades Bethesda, tá? Aí a gente tem que fazer direto os agentes de bypass, vai ser o CCPA ou o fator 7 ativado recombinante. Geralmente, o paciente que ainda não está fazendo imunotolerância, que ele tem esse inibidor de alto título, a gente costuma dar preferência a fazer o fator 7. Por quê? Porque o concentrado de complexo protrombínico, como um fator plasmático, ele tem alguns resquícios de 8. Esses resquícios de 8 podem estimular o aumento dos níveis do anticorpo. E se esse paciente vai entrar na imunotolerância, a literatura mostra que quanto menor o nível de inibidor para começar a imunotolerância, melhor a resposta. Então, por isso que geralmente a gente começa fazendo o fator 7, e aí, mas isso vai depender da resposta clínica do paciente. Tem paciente que não responde ao 7, tem que fazer CCPA, tem paciente que não responde CCPA, tem que fazer fator 7. Então, a gente vai ter que avaliar cada situação, tá? O hemofílico B, como eu disse para vocês, né, se tiver história de reação alérgica, qualquer título de inibidor, a gente faz fator 7, tá? Por conta do risco, né, o CCPA tem fator 9, e aí, se tiver reação alérgica, ele não pode expor por conta do risco de anafilaxia. Aí, só para concluir, né, que eu não botei o slide disso. Quando o paciente tem inibidor, o melhor tratamento hoje ainda é erradicar o inibidor, certo? Então, a gente tem o programa do Ministério da Saúde, chama imunotolerância. Nada mais é do que uma sensibilização, né? O paciente não produz o 8, eu comecei a dar 8 para ele produziu um anticorpo contra o 8. O que é que eu vou fazer? Vou enganar o organismo dele, vou dar 8 em alta dose para manter um nível constante desse fator 8 e
o organismo dele desensibilizar e parar de produzir isso. Então, a imunotolerância é isso. A gente começa 3 vezes na semana, reavalia com 6 a 9 meses para ver se o paciente está respondendo. Não está respondendo, eu aumento para diariamente. E eu tenho até 33 meses para negativar esse inibidor. Se esse inibidor não negativar, né, a gente considerar que ele falhou, hoje em dia a gente tem a opção de fazer o emicizumab, que é um anticorpo monoclonal, né, que ele faz o quê? Ele mimetiza o 8. O que é que o 8 faz lá na cascata da coagulação? Ele liga o 9 com o 10 para ativar o 10. Então, o emicizumab, ele faz isso, ele faz o 9 se juntar com o 10 para ativar o fator 10, e a cascata seguir adiante, né? Fora do Brasil, assim, na verdade, no Brasil, pela Anvisa, ele está aprovado para qualquer paciente com hemofilia grave, tá? Mas ele foi incorporado no SUS, né, e no programa de coagulopatias hereditárias, exclusivamente para os pacientes com inibidor que falharam a imunotolerância. Era aquele paciente que não tinha uma opção muito adequada de profilaxia que realmente prevenisse sangramentos. Aqui no estado do Ceará, a gente tem 8 pacientes fazendo uso da droga, né, a grande maioria tá muito bem. E aí, esses pacientes ficam com esse tratamento. Os pacientes que aparecem com um novo inibidor, a gente faz o tratamento da imunotolerância, a grande maioria deles, junto com profilaxia com agente bypass, porque a imunotolerância não vai prevenir o sangramento, né? Então, a gente associa a profilaxia com o agente bypass, que é para esse paciente não sangrar, porque durante a imunotolerância tem alguns critérios de mal resposta. Se o paciente tem inibidor há muito tempo, se o paciente tem inibidor com mais de 10 unidades Bethesda, né? Então, se o paciente sangra muito, geralmente ele aumenta mais os títulos do inibidor e ele vai sangrar mais, inflama mais, estimula mais o sistema imunológico, aumenta o título do inibidor. Então, é uma necessidade para o sucesso da imunotolerância esse paciente não sangrar. Por isso que a gente geralmente associa a profilaxia com agente bypass, certo? Assim, o objetivo da aula não foi esgotar o assunto, né? Assim, dava pra gente ter várias aulas sobre isso, né? Eu adoro falar, né? Então, dava pra gente ter assim, um monte. De repente, a gente marca outra de coagulopatia rara, outra de trombopatia, né? Aí a gente fala. Mas, assim, eu estou à disposição, né? Vocês têm meu celular, quem não tem meu celular, esse aqui é o telefone da direção do EMOS. Esse é meu e-mail, estou sempre à disposição para discutir qualquer caso com vocês, né? Tanto os que estão à distância quanto os que estão aqui presencial, tá? E eu fico à disposição para dúvidas. Alguém? Todo mundo aprendeu tudo? Pegar um hemofílico, já sabe tratar, sabe meu telefone, aí liga, né? Aí tá tudo certo. Beleza, gente. Pois obrigada, viu? Obrigada a todos.